Você já sentiu que, por mais saudável que coma, algo não está certo, que aquela energia de antes te abandona, ou que certas dores insistem em aparecer? Mesmo que você se esforce, muitos de nós, ao passarmos dos 65 anos, começamos a notar que o corpo não responde da mesma forma. Aqueles alimentos que sempre foram bons parecem agora causar um desconforto, um inchaço, ou até mesmo agravar problemas de saúde que nem imaginávamos estar ligados à nossa alimentação. É uma realidade que pode ser frustrante e até dolorosa. Não é? Tentamos seguir os conselhos gerais de alimentação saudável, mas parece que algo está a falhar. E se eu te dissesse que alguns dos vegetais que você come diariamente, acreditando fazer um bem enorme à sua saúde, podem, na verdade, estar a minar a sua vitalidade, contribuindo para dores, inchaço e uma queda na sua qualidade de vida? Não estou a falar de alimentos processados ou cheios de açúcar, mas sim de vegetais que têm um lugar de honra na mesa de qualquer pessoa preocupada com a saúde. A verdade é que, com a idade, o nosso corpo muda. E o que era benéfico num certo período da vida pode exigir uma reavaliação. As enzimas digestivas podem diminuir. A flora intestinal pode alterar-se e a sensibilidade a certos compostos pode aumentar. Neste vídeo, vamos revelar 7 vegetais que, se você tem mais de 65 anos, talvez devesse repensar no seu prato. Vamos entender por que eles podem ser um problema para o seu corpo nessa fase da vida. E mais importante, como pequenas e simples mudanças na forma de prepará-los ou substituí-los podem fazer uma diferença gigantesca na sua energia, na sua digestão e na sua disposição geral. Não se trata de privação, mas sim de inteligência alimentar e de escutar o que o seu corpo realmente precisa. Fique até o final, porque o último vegetal da nossa lista e a dica que vou dar sobre ele vão realmente surpreender você e podem ser a chave para desvendar alguns dos seus desconfortos atuais. Então, vamos começar esta jornada de descoberta. O primeiro vegetal na nossa lista, um que muitos consideram o rei da saúde e que é presença constante em dietas equilibradas, mas que para nós, depois dos 65, pode ser uma fonte de desconforto. São os brócolis e a couve-flor. Eu sei, parece estranho. Afinal, são vegetais supernutritivos, cheios de vitaminas e minerais. No entanto, para um sistema digestivo que já não trabalha com a mesma eficiência de antes, esses vegetais podem ser um verdadeiro desafio. Eles são ricos em fibras insolúveis mais especificamente, em um tipo de açúcar chamado rafinose, que é particularmente difícil de digerir. Quando essa rafinose chega ao intestino grosso, sem ser totalmente quebrada, as bactérias ali presentes começam a fermentá-la. E o resultado? Gases, inchaço e, em muitos casos, uma dor abdominal bastante incômoda. Já sentiu aquela barriga estufada depois de uma refeição saudável com brócolis cozidos? Ou talvez um desconforto persistente que atribuiu a outras coisas, mas que sempre aparece depois de comer esses vegetais? Isso é muito comum. A fibra é importante, sim, mas a qualidade e a forma dessa fibra são cruciais para o nosso corpo maduro. Além disso, os brócolis e a couve-flor, assim como outras crucíferas, são ricos em vitamina K, para a maioria das pessoas. Isso é ótimo, pois a vitamina K é essencial para a coagulação do sangue e a saúde óssea. No entanto, se você toma medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, um consumo inconsistente ou elevado de vitamina K pode interferir na eficácia desses medicamentos, tornando-os menos ou mais potentes do que o desejado. É um equilíbrio delicado que precisa ser monitorizado com o seu médico. Então, qual a solução? Não precisa eliminá-los completamente,
Mas a moderação e a forma de preparo são as suas melhores amigas. Cozinhe-os muito bem. A vapor ou ferva por mais tempo, para que as fibras se tornem mais macias e a rafinose seja mais fácil de processar. Comer em pequenas quantidades e observar a reação do seu corpo é fundamental. E se toma anticoagulantes. Converse sempre com o seu médico sobre a sua dieta. Como alternativa, pode optar por cenoura cozida, abobrinha ou feijão verde, que são mais suaves para o sistema digestivo e oferecem outros nutrientes importantes. Seguindo na nossa lista, chegamos a outro vegetal que é um verdadeiro superalimento, mas que esconde um potencial problema para pessoas com mais de 65 anos, o espinafre, e também outras folhas escuras como a acelga, que são ricas em oxalatos. Os oxalatos são compostos naturais presentes em muitos alimentos vegetais, em pessoas saudáveis e com uma dieta equilibrada. Geralmente não são um problema, no entanto, para quem tem uma predisposição para desenvolver pedras nos rins. O consumo excessivo de alimentos ricos em oxalatos pode aumentar significativamente esse risco. Imagina que está a fazer tudo certo, a beber muita água, a cuidar da alimentação, mas continua a ter problemas renais ou um desconforto inexplicável. O espinafre, tão elogiado por ser fonte de ferro e outras vitaminas, pode ser parte do problema. Novamente, o espinafre também é uma fonte concentrada de vitamina K, o que nos remete ao mesmo cuidado para quem usa anticoagulantes. A boa notícia é que podemos reduzir a quantidade de oxalatos no espinafre através do cozimento. Ferver o espinafre e descartar a água de cozimento pode diminuir a concentração de oxalatos. Consumir com moderação é a chave. Não precisa comer um prato enorme de espinafre todos os dias, mas sim incluir pequenas porções bem cozidas algumas vezes por semana. A hidratação adequada é sempre fundamental para a saúde renal. Para quem está preocupado com os oxalatos, alface, agrião e até mesmo a couve portuguesa, em moderação e bem cozida, podem ser alternativas seguras e nutritivas. Lembre-se, o objetivo não é eliminar, mas sim entender e adaptar. E agora, vamos falar de algo que é parte integrante da culinária portuguesa e de muitas outras culturas, mas que pode ser um verdadeiro sabotador da sua energia e bem-estar se consumido de forma inadequada: as batatas. E aqui, não estou a falar apenas das batatas fritas, mas de um consumo excessivo ou de certas formas de preparo que podem ser problemáticas, especialmente depois dos 65. As batatas, principalmente as batatas brancas, têm um alto índice glicêmico. Isso significa que elas são rapidamente convertidas em açúcar no sangue, causando picos de glicemia. Picos frequentes de açúcar podem contribuir para a tua resistência à insulina, o que aumenta o risco de diabetes tipo 2 e pode levar à inflamação crônica no corpo. Aquela sensação de cansaço ou sonolência depois de uma refeição rica em batatas pode ser o seu açúcar no sangue a ter uma montanha-russa. Aquele prato de batatas fritas do almoço de domingo, tão reconfortante, pode estar a sabotar a sua energia à tarde, deixando-o cansado e menos ativo, e contribuindo para um processo inflamatório silencioso no seu corpo. As batatas fritas são ainda piores, além do alto índice glicêmico. São carregadas de gorduras trans e acrilamida, um composto que se forma quando alimentos ricos em amido são fritos em altas temperaturas e que é considerado potencialmente cancerígeno. O que fazer então? Não precisa abandonar a batata de vez. O segredo é a escolha inteligente. Opte por batatas doces, que têm um índice glicêmico mais baixo e são ricas em fibras e antioxidantes, quando comer batata comum. Prefira a cozida ou assada com casca. Em porções moderadas, evite as frituras a todo custo.
E o mais importante, não faça das batatas a base de todas as suas refeições. Combine-as com fontes de proteína magra e uma boa porção de vegetais não amiláceos para moderar o impacto glicêmico. Abóbora cozida ou puré de couve-flor são ótimas alternativas que trazem saciedade e nutrientes sem os picos de açúcar. Assim, garantimos que cada garfada contribua para a sua saúde e não contra ela. E enquanto pensamos nas batatas, percebemos que nem tudo que vem da terra é sempre benéfico para todos, especialmente com o passar dos anos. Agora, vamos falar de algo que muitos adoram, que nos remete à infância e a sabores caseiros, mas que também pode ter um lado problemático para quem tem mais de 65 anos: o milho. Sim, o milho, embora na sua forma natural seja um cereal integral com algumas vitaminas e fibras, muito do milho que consumimos hoje, especialmente o milho em conserva ou em produtos processados, pode ser um problema silencioso para a sua saúde. O milho tem um teor relativamente alto de açúcar e amido, o que, tal como as batatas, pode levar a picos de glicemia. Isso contribui para a inflamação no corpo, que é um fator subjacente a muitas doenças crônicas que tendem a aparecer com a idade, como problemas cardíacos e articulares, aquele milho cozido delicioso no churrasco ou o milho enlatado que adicionamos à salada. Pode parecer inofensivo, mas para um sistema digestivo que já não é o mesmo de antes, pode ser uma fonte de irritação e inchaço. E o açúcar escondido pode estar a sabotar os seus níveis de energia ao longo do dia, deixando-o com aquela sensação de crash e exaustão. Além disso, os grãos de milho, por mais macios que pareçam, são envoltos por uma casca que contém celulose, uma fibra difícil de digerir para muitas pessoas, especialmente para quem tem um sistema digestivo mais sensível ou menos ácido estomacal. Isso pode resultar em desconforto intestinal, gases e flatulência. E vamos ser francos, a maior parte do milho cultivado hoje é geneticamente modificado e pulverizado com pesticidas, o que levanta questões adicionais sobre a sua qualidade nutricional e potenciais impactos na saúde a longo prazo. Então, qual a melhor abordagem? Se gosta de milho, opte por milho fresco e coma com moderação. Cozinhe-o bem e mastigue muito, muito bem para ajudar na digestão. Evite o milho processado em latas, que muitas vezes contém sal e açúcares adicionados, e produtos derivados de milho refinados. Ervilhas frescas, em moderação, ou lentilhas, podem ser alternativas nutritivas que fornecem fibras e proteínas sem o mesmo impacto glicêmico ou a dificuldade digestiva. O segredo é sempre a moderação e a atenção à forma como o seu corpo reage. Agora, vamos falar sobre um vegetal que gera muita controvérsia e é um ingrediente base na nossa culinária mediterrânea: o tomate. Sim, o tomate. E não estou a dizer que o tomate é veneno. Mas para algumas pessoas, especialmente aquelas com condições autoimunes ou sensibilidade a uma família de vegetais chamada solanáceas, que inclui também pimentão, berinjela e batata, o tomate pode ser um agressor silencioso, embora a ciência ainda esteja a explorar e aprofundar essa ligação. Muitos relatos anedóticos de pessoas com artrite, dores articulares crônicas ou doenças autoimunes sugerem que o consumo de solanáceas, incluindo o tomate, pode agravar a inflamação e a dor. Já notou que, depois de comer uma salada bem rica em tomate, um molho de tomate ou um prato com pimentos, as suas dores nas articulações parecem piorar, ou que sente mais inchaço? Essa pode ser uma pista de que o seu corpo tem uma sensibilidade particular a esses vegetais. As solanáceas contêm alcaloides, como a solanina,
que em algumas pessoas podem desencadear uma resposta inflamatória. É importante notar que isto não se aplica a toda a gente. Milhões de pessoas consomem tomate diariamente sem qualquer problema. A chave aqui é a individualidade. Se você tem dores inexplicáveis, inflamação crônica ou uma condição autoimune, pode valer a pena experimentar uma dieta de eliminação. Isso significa remover os tomates e outros vegetais solanáceos da sua dieta por algumas semanas e depois reintroduzi-los gradualmente, observando atentamente a reação do seu corpo. Se notar uma melhoria significativa dos seus sintomas quando os elimina e um agravamento quando os reintroduz, então encontrou uma sensibilidade pessoal. Cozinhar o tomate pode ajudar a reduzir alguns desses compostos, mas para sensibilidades mais severas, a eliminação pode ser a única via. Como alternativas, cenouras, abóbora e até brócolis bem cozidos, se não houver problemas de gás, podem ser ótimas opções para adicionar cor e nutrientes aos seus pratos, sem o potencial risco inflamatório para os sensíveis. E continuando na família das crucíferas que iniciamos a nossa conversa, mas com um destaque especial pela sua reputação em causar desconforto, temos a couve de Bruxelas. As couves de Bruxelas pequenas, bonitas e cheias de nutrientes, como vitamina C e K, e compostos que combatem o cancro. Elas são verdadeiras joias nutricionais. E há um grande mas aqui. Elas são campeãs em causar gases e inchaço para muitas pessoas, especialmente aquelas com mais de 65 anos. A razão é a mesma dos seus primos. Brócolis e couve-flor, elas são ricas em rafinose e compostos de enxofre, quando essas substâncias são digeridas, ou melhor, fermentadas pelas bactérias no nosso intestino. O resultado é uma produção significativa de gases, especialmente se o seu sistema digestivo já não trabalha com a mesma rapidez ou eficiência de antes. Esses pequenos vegetais podem tornar-se verdadeiros vilões para o seu conforto e para a paz no seu lar. A experiência de sentir-se inchado, com cólicas e gases, pode ser bastante desagradável e até embaraçosa, e quando o sistema digestivo já é um pouco mais lento. Essa fermentação pode prolongar-se, aumentando o desconforto. Portanto, embora sejam super saudáveis, é preciso ter cautela. Como podemos minimizar o problema, tal como os brócolis? Cozinhar muito bem as couves de Bruxelas é a chave. Cozinhe-as a vapor até ficarem bem macias. Isso ajuda a quebrar as fibras e a rafinose, tornando-as mais fáceis de digerir. Comer em pequenas porções é outra estratégia inteligente. Não precisa de um prato cheio. Uma pequena porção como acompanhamento já é suficiente para obter os benefícios sem o desconforto. E evite combiná-las com outros alimentos que também causam gases na mesma refeição, para não sobrecarregar o seu sistema. Se mesmo assim sentir desconforto, pode ser que o seu corpo simplesmente não as tolere bem nesta fase da vida. Alternativas como aspargos, feijão verde ou pimentões, se não houver sensibilidade às solanáceas, podem ser boas escolhas para adicionar variedade e nutrientes aos seus pratos sem a dor de cabeça, ou melhor, a dor de barriga. Percebemos que até os vegetais mais saudáveis podem ter seus desafios, dependendo do nosso corpo e da idade. Agora, vamos falar sobre um tipo de consumo que pode ser problemático e que muitas vezes ignoramos na busca por uma alimentação mais pura ou crua: o consumo excessivo de legumes e folhas verdes em excesso, especialmente na sua forma crua. Para quem tem digestão muito sensível, a imagem de uma salada gigante e colorida é muitas vezes a imagem da saúde perfeita. E, de facto, vegetais crus são ricos em enzimas e certos nutrientes que podem ser perdidos no cozimento. No entanto, eles são significativamente mais difíceis de digerir
do que os cozidos, a fibra crua, como a celulose presente em folhas e caules. É mais dura e exige mais do nosso sistema digestivo. Com a idade, a produção de enzimas digestivas pode diminuir. O ácido estomacal pode ser menos potente e o trânsito intestinal, em geral, pode tornar-se mais lento. O que era fácil de digerir antes pode agora ser um verdadeiro desafio para o seu intestino, resultando em inchaço, gases, diarreia ou, paradoxalmente, prisão de ventre. Imagine a situação: você come uma salada grande, sentindo-se super saudável. Mas algumas horas depois, a sua barriga está estufada. Sente-se pesado e desconfortável. Isso pode ser o seu sistema digestivo a lutar para processar toda aquela fibra crua. Não é que os vegetais crus sejam maus, mas o seu corpo pode não estar mais equipado para lidar com grandes quantidades deles. A moderação e a forma de preparo são, mais uma vez, as suas grandes aliadas. Priorize vegetais cozidos no vapor, assados ou refogados. O cozimento amolece as fibras, tornando-as muito mais fáceis de digerir e absorver os nutrientes. Se ainda quiser desfrutar de vegetais crus, comece com pequenas porções e, o mais importante, mastigue-os muito, muito bem. A mastigação é a primeira etapa da digestão e é crucial para quebrar as paredes celulares dos vegetais. Pode também experimentar sumos verdes, sem a fibra total, ou smoothies, com vegetais folhosos, que são mais suaves para o sistema digestivo, mas ainda fornecem uma dose concentrada de nutrientes. Teste a sua tolerância individual. O seu corpo é o seu melhor guia. Ouvir os sinais do seu corpo e adaptar a sua alimentação de acordo é um ato de carinho e sabedoria. Então, veja bem, a mensagem principal aqui não é para parar de comer vegetais. Muito pelo contrário, a mensagem é sobre o ajuste e a observação atenta. Vimos que brócolis e couve-flor, tão ricos em nutrientes, podem causar gases e desconforto se não forem bem cozidos e em porções adequadas. O espinafre, com seus oxalatos e vitamina K, pode ser um problema para os rins ou para quem toma anticoagulantes se consumido em excesso ou cru. Batatas e milho, especialmente nas suas formas processadas, podem desequilibrar o açúcar no sangue, inflamar e dificultar a digestão. E o tomate, para alguns indivíduos com sensibilidade, pode agravar dores articulares e inflamação. Por fim, as couves de Bruxelas e o consumo excessivo de vegetais crus exigem uma atenção especial à forma como o nosso corpo os digere, pedindo mais cozimento e moderação. O segredo está em conhecer o seu corpo, ouvir os seus sinais e adaptar a sua dieta de forma inteligente, gentil e personalizada. Não há uma dieta única que sirva para todos, especialmente quando se trata de envelhecimento. Lembre-se, pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não é sobre restrição total e culpa, mas sobre escolhas mais conscientes e gentis com o seu corpo. Cada um de nós é único, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. A vida depois dos 65 deve ser vibrante e cheia de energia, não marcada por desconfortos desnecessários ou limitações autoimpostas. Ao fazer essas adaptações, você pode redescobrir a alegria de comer, ter mais energia para as atividades que ama e sentir-se mais leve e disposto a cada dia. Pense nisso como um presente que você dá a si mesmo. Uma forma de respeitar e nutrir o seu corpo na sua fase atual. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes vegetais te surpreendeu mais? Você já sentiu algum desses desconfortos que descrevi depois de comer algum deles? Partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua história pode ser incrivelmente valiosa e ajudar muitas outras pessoas que estão a passar pelo mesmo.
buscando soluções para se sentirem melhor e viverem com mais qualidade. Se este vídeo te trouxe informações valiosas e te ajudou a pensar de forma diferente sobre a sua alimentação, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam destas informações e insights para viverem melhor. E claro, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, que estão sempre cheios de dicas práticas para uma vida mais plena, saudável e feliz em todas as idades. Aproveite cada dia. Cuide do seu corpo com carinho e sabedoria. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Até o próximo vídeo.